E quando a gente fala de infraestrutura local, essa é certamente uma questão que se levanta quando a gente pensa nos carros elétricos, quando comparado com os Estados Unidos e Europa, a gente tem menos pontos de recarga, especialmente quando a gente fala nas estradas. O Brasil tem avançado e, se tem avançado, estamos na velocidade adequada ou ainda precisa olhar mais para esse ponto? Talvez o consumidor olhando, ele acha que não está avançando, né? Mas nós que estamos participando desse mercado temos visto um avanço bem relevante na infraestrutura de recarga. Então, inclusive, muitas empresas estão vendo isso como uma oportunidade de negócio, né? De colocar um ponto de recarga e poder rentabilizar em cima desse ponto de recarga, né? Você vende ali o tempo sobre o carregador, sobre o uso, né? Então, muitos empresários, restaurantes, locais públicos estão colocando o carregador e vendendo o tempo de uso do carregador. Então, assim, o pessoal aprendeu que isso é uma possibilidade de rentabilizar o seu local e também está rentabilizando. Estradas, principalmente aqui no Sul e no Sudeste, praticamente todas já tem carregador aí a cada 150 quilômetros, 200 quilômetros, já tem uma boa oferta de carregador, né? Várias montadoras investiram pesado em carregadores, tem empresas já do Brasil, grandes empresas que também têm investido, que entraram nesse mercado. Então, assim, na minha visão, o Brasil tem, aqui no Sul e no Sudeste, está bem servido. Está ainda precisando investir mais no Norte e Nordeste, temos aí esse problema. Centro-Oeste também está legal, Norte e Nordeste ainda está defasado, mas eu acredito que os investimentos também vão ser maiores nos próximos anos também nessas regiões. Do ponto de vista de legislação, regulamentação, tem algo que ainda precisa ser feito para melhorar a adesão dos carros elétricos? O governo pode ajudar, de alguma maneira, a acelerar essa expansão? O que está acontecendo nesse momento é o contrário, né? O governo aumentou a alíquota dos impostos para carros importados elétricos. Então, a gente está tendo um aumento de faixa de imposto, que até o final do ano que vem vai ser completado em 35% os impostos para carro elétrico. Então, o que era zerado o IPI, né? Então, ele está sendo agora colocado um imposto maior sobre os carros elétricos. Então, isso acaba atrasando um pouco, né, o avanço dos carros elétricos, né? Mas isso algumas montadoras já estão também trabalhando para montar suas fábricas aqui, para não ter que pagar esse imposto alto sobre carro elétrico. Então, tem duas montadoras chinesas que já estão finalizando suas fábricas no Brasil para não ter que pegar essa alíquota maior de importação. Esse é um ponto interessante. E o intuito do governo é justamente fazer esse movimento, estimular o investimento local no sentido de construção. Exatamente. Essa é uma ideia declarada? Exatamente. Então, a produção, o governo quer que seja feita aqui, né? Parte da tecnologia seja desenvolvida no Brasil. Então, por isso que... existe também, lógico, a gente não pode descartar que existe o lobby da indústria, né, sucroalcooleira e também do petróleo, né, com relação a isso, né? As montadoras que estão no Brasil, elas questionam muito, né, porque o custo de produção na China é muito mais barato do que no Brasil, então existe também uma desigualdade com relação econômica, né? Claro. Então, aqui no Brasil a gente precisa defender os empregos também, né? E as montadoras chinesas trazem o carro aqui, acabam não gerando emprego aqui. Então, o governo ele acaba, de certo modo, protegendo as montadoras que estão aqui no Brasil há mais de 100 anos para poder também continuar a produção aqui. Claro. Não ter uma perda. Quando a gente expande um pouquinho esse olhar e pensa em mobilidade, a gente vai encontrar outros veículos. Um bonde já era eletrificado no início do século passado. A gente já tinha ali linhas que suportavam esse modal. Como você enxerga essa expansão de veículos de todas as naturezas que são eletrificados no sentido de impactar a mobilidade urbana no Brasil? O São Paulo está na frente com relação a esse quesito, mas outros estados também estão avançando, né? São José dos Campos, por exemplo, é um case muito legal, já tem uma frota de ônibus elétrico bastante relevante. São Paulo também tem um plano para ter ônibus elétricos, já tem bastante garagem com os ônibus elétricos. Não sei se você tem percebido em São Paulo, alguns ônibus eles são todos verdes, né? Então tem avançado bastante. Rio de Janeiro está um pouco atrás ainda, não tem nada de carro de ônibus elétrico ainda,
né? Mas outros estados estão avançando bastante. Eu vi que tem um projeto no Ceará, em Fortaleza, também para ônibus elétricos. Mas eu acredito que a eletrificação vai chegar até na agricultura. Vamos ter trator, maquinários, tudo elétrico. Eu acredito que a eletrificação é um caminho sem volta para todos os modais que nós temos hoje. Eu ia chegar nesse ponto, aonde o agro brasileiro entra nessa discussão. Ele ainda não faz parte, ou pelo menos não é protagonista disso. Já existe tratores elétricos, máquinas agrícolas elétricas, mas ainda não tem venda em massa, né? A gente deve avançar nos próximos anos também para a agricultura. Acho que é um ponto bastante importante, né? Para a gente ter essa parte sustentável também no campo, né? Acho que o campo combina muito com sustentabilidade, né? Acho que a gente tem um caminho muito próximo aí para isso. Quando a gente olha para o futuro de mobilidade, é impossível não pensar nos eVTOLs, aqueles veículos que são supostamente carros, que parecem drones, que são voadores, que a gente ainda está ali também caminhando, engatinhando nesse processo globalmente. Aí, obviamente, não é só uma questão que o Brasil está aprendendo, mas o mundo inteiro ainda discute para onde vão esses eVTOLs, mas eles também fazem parte desse portfólio de veículos eletrificados. Como você enxerga essa chegada e o uso desses veículos no Brasil? Falta regulamentação para o uso desses veículos no Brasil. A Embraer teve uma empresa ali que ela estava ali apoiando, né, a produção, né, e a iniciativa desses veículos, e agora está até separado da Embraer para poder ainda crescer ainda mais, né, sair debaixo da estrutura da Embraer. A gente até teve um evento que a gente participou junto com a empresa, e o carregamento é igual de um carro elétrico mesmo, o Plug T2, a gente forneceu o carregador ali para eles, foi um evento bem legal e deu para conhecer um pouco mais sobre esse mercado. O que falta é regulamentação, né? O dia que a gente tiver regulamentação, realmente as coisas saiam do papel. Hoje fica muito ali no modelo, muito incubado ali, porque não pode usar ainda por enquanto, né? Então, claro. Mas é também uma possibilidade para o campo, né? Acho que para o campo vai ser também algo muito legal, porque você vai poder ter vistas aéreas sobre a produção. Acho que ali para o campo também vai encaixar perfeito. Sim, sem dúvida. E do ponto de vista de concorrência, a gente falou das chinesas, falou de um mercado que, como acontece quase sempre, passa por à medida que o tempo vai passando, o mercado acaba sofrendo um processo de consolidação. Alguns grandes vão ali comprando os menores, esse processo de fusão. Algumas marcas vão se posicionando como marcas de luxo dentro de um determinado contexto, outra como marcas mais populares. A gente ainda não tem esse desenho muito bem definido. Tem ali algumas pistas, tem as montadoras tradicionais também apontando, flertando com essas ofertas. Muitas montadoras de luxo, inclusive, falando sobre isso, dando prazos para parar de produzir veículos com combustíveis fósseis. Mas a gente ainda tem um mercado nascendo. A Tesla vende muito nos Estados Unidos, mas não vende muito no Brasil, não está no Brasil, né? O Brasil está no mapa, existe uma declaração ali de estratégia dessas montadoras, de oferta. A gente consegue já enxergar o que deve acontecer por aqui nos próximos anos? Esse assunto é muito denso porque envolve bastante coisa, questões estratégicas que estão acontecendo no mundo. Isso é muito legal. Essa pergunta sua é muito boa para a gente poder explicar. A primeiro momento, as grandes montadoras, as 3 principais líderes do Brasil, por exemplo, eles tiveram pequenas iniciativas de eletrificação. Só que você vê que a nível mundial, eles foram na China e compraram empresas com veículos elétricos um pouco mais baratos para poder introduzir nos seus mercados. Então, assim, as 3 principais do Brasil que tem aqui, elas compraram montadoras chinesas. Então, de certa forma, elas declararam que elas vão participar do baile. De alguma forma, não vão ficar fora do baile. Isso aí. Então, assim, vai estar todo mundo participando aqui com outras marcas, né, que elas são donas de outras marcas, que já são donas na China. Então, as 3 principais compraram uma fábrica chinesa, tá? Uma marca chinesa para poder competir com as que já estão aqui. Então, nos próximos anos, a gente vai ter esses carros mais baratos dessas montadoras tradicionais chegando também para poder competir. A Tesla, de fato, não está oficialmente no Brasil, mas ela já está na América do Sul. Ela entrou pelo Chile, ela já abriu um escritório no Chile, já instalou carregadores no Chile e deve começar a vir para o Brasil a partir do Chile, tá? Então, assim, nós temos, assim, a Europa, né, as montadoras europeias e as americanas se movimentando muito no mercado para poder participar e não ficar de fora, e também poder ter a transferência de tecnologia.
parte dessas explicações de presença local e estratégia global, algumas dessas explicações estão não somente nas baterias e até mesmo em questões geopolíticas. A gente sabe que existe uma influência, uma afinidade, especialmente quando a gente fala de Tesla, com alguns governos e com uma estrutura de pensamento e naturalmente, o que aproxima de um lado distancia do outro. Mas a gente tem uma questão de cadeia de produção. No caso da Tesla, por exemplo, dos vidros que são arredondados, é um processo logístico complicado de montagem do restante do carro também, que tem características bem peculiares, aquela estrutura mais futurista que eles desenham no carro. Essas estruturas, pelo desenho operacional que essas montadoras estão criando, você vê isso acontecendo mais por importação e exportação ou com isso que aconteceu com as chinesas instalando as fábricas no Brasil? Como deve ser o processo de distribuição? Eu olho para a indústria automotiva muito conectada entre elas, né? Se você analisar, por exemplo, já que a gente falou da Tesla aqui, a gente consegue falar que a fornecedora de bateria da Tesla é a BYD. Né? Então, poucas pessoas sabem que a bateria é da BYD. Então, assim, hoje as indústrias se conectam muito entre elas, né? Então, elas se conversam muito e trocam muitas peças e componentes entre elas. Então, por muitas vezes você tem um carro e tem componentes de outra montadora, de outra fabricante. Então, nesse universo, eu vejo elas muito conectadas e trocando muito para a evolução em conjunto do mercado. Não sei se eu te respondi exatamente o que você estava perguntando, mas eu vejo dessa forma. Eu vejo elas muito próximas uma das outras e trocas de experiências.